O Supremo Tribunal Federal ampliou a imunidade tributária e os livros digitais agora ficam livres de impostos. Em decisão unânime, os ministros decidiram estender aos livros eletrônicos a imunidade tributária garantida pela Constituição a jornais e livros impressos. Além do conteúdo, também estão livres de impostos equipamentos eletrônicos destinados exclusivamente à leitura de livros. O plenário negou recurso em que o Rio de Janeiro questionava a decisão da Justiça do Estado, que concedeu imunidade a uma enciclopédia jurídica eletrônica. Considero que a imunidade de que trata o artigo 156D da Constituição alcança o livro digital, o chamado e-book. De igual modo, as mudanças históricas e os fatores políticos e sociais presentes na atualidade, seja em razão do avanço tecnológico, seja em decorrência da preocupação ambiental, justificam a equiparação do papel, numa visão panorâmica da realidade da norma, aos suportes utilizados para a publicação dos livros. O suporte magnético, o CD-ROM, cuja finalidade é exclusivamente de servir a este propósito, a rigor mimetiza o livro. E esta dimensão, utilizando-se uma expressão conhecida de um single purpose device, ou seja, este instrumento tem precisamente este objetivo, esta mimetização é feita para este fim. E, portanto, o suporte magnético parece-me perfeitamente abrangido pela norma imunizante. Se vale para álbum de figurinha, tem que valer, evidentemente, para livro eletrônico. Essa ideia de interpretação evolutiva, quer dizer, a Constituição, ela é um documento vivo e, portanto, o sentido e o alcance das suas normas vão sofrendo o impacto das novas realidades. Quando a Constituição foi elaborada, não havia rede mundial de computadores como existe hoje, mas ninguém negará que a ideia de liberdade de expressão se aplica também à veiculação de opiniões, informações e ideias na rede mundial de computadores. O que se busca proteger, eu repito, é o conteúdo imaterial do livro, consubstanciado em sua mensagem linguística, seja traduzida em caracteres impressos, seja através de bytes em suporte magnético. Nem todo mundo tinha acesso, nem tem acesso. Hoje, nem há bibliotecas, nem há escolas. E com isso você discrimina e desiguala de maneira desumana e indigna as pessoas. E por isso mesmo é que cada vez mais esses mecanismos têm uma força agora de proporcionar, alargar o direito à informação, o direito à cultura, o direito à educação, o direito de informar e de ser informado, para muito além da liberdade de imprensa. Daí a importância fundamental da interpretação que eu dou a este dispositivo na forma que aqui foi posta. O benefício não se aplica a aparelhos eletrônicos que não são exclusivos para a leitura de livros, como tablets e smartphones. Os ministros decidiram ainda que a imunidade tributária também alcança as peças eletrônicas que acompanham livros educativos impressos. Ainda durante a sessão, os ministros declararam parcialmente inconstitucional lei do Rio Grande do Sul, que concedia isenção de ICMS a empresas que financiam bolsas de estudos para a formação de professores. Para os ministros, a concessão das bolsas é válida, mas a isenção do imposto só pode ser concedida se estiver prevista em convênio aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Em caso, padece de inconstitucionalidade o artigo 3º da Lei 11.743/02 do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a Constituição de 1988. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre a sessão de ontem no plenário. Gisele, vamos começar falando da diferença, que existe entre imunidade e isenção.
Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, neste recurso extraordinário que foi julgado, realmente o ponto central da discussão foi exatamente sobre essa questão da imunidade. E é preciso distinguir o que é imunidade e o que é isenção, para que quem está em casa nos acompanhando compreenda o que efetivamente o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo. A imunidade, ela está dentro da Constituição Federal, dentro das limitações ao poder de tributar. Quando existe uma imunidade, significa dizer que aquele ente político que tem o poder de tributar, ele fica vedado pela Constituição Federal de instituir um imposto. A própria Constituição, ela estabelece no artigo 50 que é vedado aos estados, à União, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre renda, serviços e patrimônio uns dos outros. Esse é um caso de imunidade. Já a isenção, existe o poder de tributar, mas aquele ente político resolve então dispensar do pagamento do tributo em uma determinada situação específica e aí por meio de uma lei ele cria a isenção. Então, a imunidade ela está prevista na Constituição Federal, enquanto que a isenção ela está prevista na lei. A imunidade impede o ente político de instituir o imposto e a isenção, na verdade, dispensa do pagamento. Agora, explica para a gente como que essa questão toda está explicitada, está garantida ali na Constituição Federal. Bom, em relação aos livros, que foi o objeto de análise do recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal ela estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, é um caso de imunidade porque está previsto na Constituição Federal. Havia uma grande discussão nos tribunais exatamente no sentido de que o que poderia ser alcançado, né, que tipo de publicação poderia ser alcançada por essa imunidade prevista na Constituição Federal. Esse tema já havia chegado no Supremo Tribunal Federal e, em outra oportunidade, os ministros entenderam que revistas técnicas, listas telefônicas, apostilas, álbuns de figurinha, por exemplo, também estariam imunes. Neste caso concreto, o Estado do Rio de Janeiro, inconformado com uma decisão do Tribunal de Justiça Local, que acabou concedendo imunidade para uma editora em relação a livros eletrônicos, recorreu até o Supremo Tribunal Federal, tentando então afastar essa imunidade por entender que os livros eletrônicos seriam um novo meio de difusão do conhecimento, diferentemente do livro, e isso afastaria a imunidade. Esse argumento não se sustentou aqui na Suprema Corte, a decisão que foi tomada ontem foi por unanimidade e o que os ministros entenderam foi que essa imunidade que está prevista para livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão se estende para os livros eletrônicos e também para os materiais eletrônicos, os equipamentos eletrônicos que são utilizados exclusivamente para a leitura desses livros eletrônicos. Teve um outro recurso que também foi julgado ontem, né? Teve um outro recurso com matéria bem semelhante, inclusive foi um recurso extraordinário que foi julgado em conjunto e o que esse outro recurso, que é da relatoria do ministro Marco Aurélio, o primeiro que eu mencionei é da relatoria do ministro Dias Toffoli, e aí houve a decisão por unanimidade. O segundo, a relatoria era do ministro Marco Aurélio. Nesse segundo, o que ficou estabelecido é que os itens eletrônicos que compõem o material didático, naqueles casos de fascículos, né, em que são enviados, em que a pessoa acaba comprando cursos didáticos, e que vem, por exemplo, com componentes eletrônicos, mas esses componentes eletrônicos são necessários, têm a finalidade exclusiva de viabilizar aquele estudo de um curso específico, de um material didático. Então, nesses casos, o Supremo também entendeu que essa imunidade prevista no artigo 150 alcança os itens eletrônicos. E aí foram firmadas duas teses. Uma, no sentido de que aplica-se ao livro eletrônico, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, a imunidade. E o outro é que a imunidade também alcança componentes eletrônicos destinados exclusivamente a integrar unidades didáticas com fascículos. Então, foi nesse sentido. De que forma isso atinge o mercado? Érica, atinge de forma significativa, eu acredito. Até porque, quando o Supremo ele decide uma questão em matéria tributária, ele acaba dando segurança jurídica para aquelas empresas que atuam no setor de investir mais. Então, as empresas agora, cientes de que não haverá tributação, eu acho que isso fomenta, sem sombra de dúvida, a comercialização não só de livros eletrônicos, como de equipamentos destinados para a leitura desses livros, e isso permite, talvez, até um investimento maior no país nessas áreas. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá.